Começa agora o programa Boa Vontade Entrevista, hoje para falar de um local extremamente tradicional, o Museu da Imagem e do Som, e ninguém melhor para conversar conosco do que a Rosa Maria Araújo, que é presidente da Fundação do Museu da Imagem e do Som. Muito obrigado por ceder um tempo na sua agenda. Um prazer enorme falar sobre o MIS, sobre cultura no Rio de Janeiro. Rosa Maria, além do seu trabalho, além da sua formação acadêmica, seu trabalho aqui junto ao MIS, você é uma pessoa que é extremamente engajada em questões culturais também. Você é uma pessoa que é apaixonada, se diria uma apaixonada pela cultura brasileira? Certamente, eu sou apaixonada pela cultura brasileira e sou apaixonada pelo Rio de Janeiro. Eu sou muito carioca, tenho muito orgulho do Rio estar completando 450 anos, sendo a cidade que criou o samba, o maxixe, o choro, a marchinha de carnaval, os desfiles das escolas de samba, a bossa nova, que tem tanto humor, tanta história para contar, foi capital durante mais de 200 anos. Isso tudo é muito importante, né? A originalidade, a criatividade do nosso povo, uma certa ilusão de que as classes se misturam no Maracanã, na praia, né? Então a gente tem muito orgulho de ser carioca e de ser brasileira. Uma história muito profunda, né? Que algumas vezes não se fala tanto a fundo, não se trabalha tanto, e que o carioca muitas vezes no dia a dia, na correria, acaba não percebendo tanta riqueza que se tem. Muitas vezes se passa no centro da cidade, tantos pontos do Rio de Janeiro, claro, que tem uma história muito profunda. O fato do Rio ter sido capital é muito importante, tanto no Império quanto na República, até 1960, quando a capital foi para Brasília, o que foi muito bom para o Brasil, mas fez o Rio perder um pouco a sua função. Além disso, essa beleza natural estonteante de você ficar entre o mar e a montanha, ter a lagoa, né, ter um clima muito agradável, ter sol a maior parte do ano, né, pessoas muito descontraídas, muito alegres, muito comunicativas. Isso é realmente um motivo de alegria para o Rio. Mas você teve uma experiência muito interessante, inclusive eu pedi que você fale um pouco para a gente. Você escreveu um espetáculo junto com um jornalista que tem um grande nome da nossa comunicação brasileira, com o Sérgio Cabral. Como é que foi isso? É meu grande parceiro, um amigo muito querido e a melhor pessoa com quem eu já trabalhei. Sérgio Cabral, jornalista e escritor, autor de mais de 15 biografias sobre a música popular brasileira, além de especialista em futebol. Eu sempre fiz pesquisa e o resultado da pesquisa era muito mais acadêmico, então fiz livros sobre Gilberto Freire, a minha tese de doutorado foi publicada em livro chamado A Vocação do Prazer, a Cidade e a Família no Rio de Janeiro Republicano, muitos artigos sobre cultura e tal, mas num determinado momento eu achei que a gente podia contar a história do Rio e fazer uma pesquisa sobre as marchinhas. E convidei o Sérgio, que era meu amigo, a mulher dele, Magali Cabral, uma grande museóloga, era minha colega na casa de Rui Barbosa, dirigiu o museu, depois o Centro de Memória. E eu conheci o Sérgio e nós ficamos muito companheiros, sempre falando muito de música. E perguntei a ele se ele topava fazer uma pesquisa sobre como as marchinhas contam a história do Rio. Ele se animou muito, nós trabalhamos durante 1 ano e meio em cima de um roteiro que era muito parecido com o da minha tese de doutorado, de assuntos como economia e finanças, vida doméstica, família e casamento, entre os tipos do Rio de Janeiro, sobre habitação, os serviços urbanos, luz, gás, telefone, transporte. E aí nós levantamos essas marchinhas e íamos botando dentro do nosso assunto. Depois nós escolhemos 100 e foi ideia do Sérgio que fosse um musical. Eu pensava numa série para televisão, para que os jovens conhecessem a história do Rio, em 3 episódios para televisão com música, mas o Sérgio disse, não, tem que ser um espetáculo com música ao vivo. Sassaricando está em cartaz há 10 anos, correu o Brasil inteiro, de Porto Alegre até Manaus, foi a Lisboa e faz muito sucesso. E realmente é um espetáculo delicioso, que agrada criança, velhos, jovens. Nós não podemos deixar de falar, é claro, do Museu da Imagem e do Som. 50 anos. Conta pra gente, como é que nasce a ideia de ter justamente um ambiente que vá preservar, que trabalhe
para preservar a história do nosso país, de imagem, do som, toda essa cultura tão rica do Brasil? No ano do 4º centenário da cidade, 1965, se fez uma série de comemorações, muitas publicações, livros, se inaugurou a Sala Cecília Meirelles, se criou a Sala Cecília Meirelles e se teve ideia de criar um museu que preservasse a história do Rio de Janeiro, a memória da cultura do Rio, registrada em som e imagem. E aí se criou o Museu da Imagem e do Som, com 2 coleções, uma sob imagem, o governo do Estado da Guanabara, através do antigo BEG, Banco do Estado da Guanabara, comprou a coleção do fotógrafo Augusto Malta, que era o fotógrafo oficial da cidade, que desde os anos 10, 20, registrou toda a evolução do Rio de Janeiro urbana, de costumes sociais. E uma coleção preciosa em termos de música, que era do radialista, compositor, cantor Almirante. E com essa coleção do Almirante, o Almirante veio também trabalhar no MIS. Então, desde 1965, se teve essa instituição que só fez crescer, tinha exposições, foi também uma espécie de centro cultural, de lugar de debate durante a ditadura, durante o governo militar, onde havia censura, teve um cineclube, dava cursos e criou os autoconselhos de cultura na área de literatura, de música clássica, de música popular, de cinema, de teatro, de dança, de artes plásticas. E com isso, esses conselhos criaram o Depoimento para a Posteridade, que era um programa de história oral, onde você entrevista alguém junto com seus pares, com quem conhece sua história de vida e sua história profissional, dando um depoimento para sempre de 3, 4, 5 horas. Nós hoje já temos mais de 1.100 depoimentos, continuamos a fazer os depoimentos uma vez por mês, na nossa sede da Praça 15, que é um prédio tombado pelo patrimônio, muito bonito, que foi da exposição de 22. Aí o MIS, desses 50 anos, ele foi sendo um centro de cultura muito importante para pesquisa, porque ele tem hoje mais de 300 mil documentos, 80 mil partituras, uma biblioteca, partituras impressas e partituras ainda manuscritas. Ele tem uma coleção de fotografia, de mais de 60 mil fotografias, não só o Malta, como o Guilherme Santos, que inventou o tridimensional, um dos inventores no Brasil da fotografia tridimensional, também um fotógrafo histórico do Rio, e as fotografias que vieram com as coleções de compositores, de cantores, porque o MIS tem 30 coleções, além da do próprio MIS e do Depoimento para a Posteridade, tem a coleção da Elisete Cardoso, do Jacó do Bandolim, da Nara Leão, das Irmãs Batista, do pesquisador Sérgio Cabral, do poeta Hermínio Belo de Carvalho, um especialista em música que descobriu Clementina de Jesus. E essas coleções são muito procuradas nas 2 salas de consulta, da Praça 15 e daqui da Lapa, onde você não faz um documentário sobre o Rio, sobre a história do Rio, principalmente sobre a música no Rio, sem vir ao MIS, ver o que o MIS tem em termos de discos, de fotografia, de entrevistas. Agora, Rosa Maria, é natural que você citou aí uma riqueza histórica muito grande, mas por trás disso é um trabalho que chega a ser árduo, de seleção do material, o que será incorporado a esse acervo do MIS. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho que escapa um pouco à lente das câmeras ou do dia a dia das pessoas. Como é que é feita essa seleção? Olha, o MIS é praticamente hoje um centro de documentação, porque ele não exibe muito os seus documentos, as suas pérolas, como a gente diz. Ele atende mais o público pesquisador, que vem aqui ou que vê o nosso site e produz memória com os depoimentos para a posteridade. Então, esses documentos são tratados por técnicos, por documentalistas, museólogos, historiadores, jornalistas, que tratam o documento, que conservam, que separam, que catalogam dentro de um banco de dados para que seja mais fácil os pesquisadores acharem. E você pode vir ao MIS para procurar uma música, a faixa de um disco, mas você pode vir ao MIS para procurar
o Antônio Carlos Jobim. E como o MIS nos últimos 20 anos era mais um centro de documentação do que um museu propriamente dito que pudesse mostrar seu acervo, o governo do Rio de Janeiro teve a ideia de criar uma nova sede para o MIS, que é a sede que nós vamos inaugurar no que vem em Copacabana. Nós vamos a um breve intervalo nessa nossa conversa aqui no programa Boa Vontade Entrevista, hoje conversando com a Rosa Maria Araújo, presidente da Fundação Museu da Imagem e do Som. Voltamos já.